Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Aos que já entraram aí, hoje nós iremos falar sobre o temperamento sanguíneo, né? Então, quem já se identificou com esse temperamento, temos bastante a conversar, né? Entender um pouco mais sobre esse importante temperamento, né? Que realmente nos auxilia a alcançar a santidade, né? Então, sejam todos bem-vindos aí. Só mais um minutinho. Eu acho que enquanto o restante do pessoal ingressa na chamada, nós podemos fazer a nossa oração para que realmente o Senhor possa iluminar, para que seja falado aquilo que realmente é da vontade dele, né, que realmente possa auxiliá-los, né, através da luz divina, a captar aquilo que também é necessário para cada um de vocês. Ok? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades. Tô meio nervoso. Okay. E livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Eu te dou a minha mão e prometo de coração que por ti me deixo guiar com docilidade, para no céu alcançar a eterna felicidade. Amém. Boa noite a todos. Desculpas aí pela trava, né? Às vezes a gente fica um pouco nervoso. Bom, então hoje, no encontro de hoje, acho que a gente já pode começar. Já estamos aí com 12 pessoas no ar, né? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre os temperamentos, né? Dar continuidade ao assunto que nós iniciamos na semana passada. Então, na quarta-feira passada, nós começamos falando um pouco, uma visão geral sobre os temperamentos, sobre a importância de conhecer os temperamentos, estudar os temperamentos, né, para realmente para o nosso caminho de santificação e também para conhecer melhor as pessoas que estão à nossa volta, inclusive para auxiliá-las também no caminho da sua santidade. E hoje, então, a partir do momento que nós tivemos contato com uma visão geral, conhecemos qual é a finalidade do temperamento, o que é defeito dominante e assim por diante, hoje nós vamos entrar num assunto específico sobre o temperamento sanguíneo, né? Temperamento sanguíneo que tem como patrono aí Santa Teresa d'Ávila, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o temperamento dessa grande santa doutora da igreja, né? Bom, só relembrando um pouco aquilo que foi falado no último encontro, a definição do que é temperamento de uma forma rápida, né? Conforme Antônio Royo Marim, na sua obra da Teologia da Perfeição Cristã, ele nos informa que o temperamento é um conjunto de inclinações íntimas, né, que brotam, né, realmente da constituição fisiológica do indivíduo, do ser humano, né, e é tido também de uma forma, como uma definição breve também, como filtro individual de cada um de nós de enxergar o mundo lá fora, né, e de perceber realmente a realidade. Então, essas são definições do que seria o temperamento. Okay? Então, cada um nasce com seu temperamento, por isso que ele fala que é uma parte da constituição fisiológica de cada um. E assim, para quem tem dificuldade de investigar qual que é o seu temperamento, eu gostaria de dar alguns recados também, né? Porque isso é normal, tá? É normal, às vezes, a gente ter um pouco de dificuldade de encontrar qual é o nosso temperamento, porque às vezes a gente se identifica com algumas características de qualidade e também com alguns defeitos dominantes de alguns temperamentos e de outros, né? Mas o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é que o temperamento ao qual a gente se identifica é aquele temperamento em que a gente consegue detectar mais qualidades e mais defeitos dominantes, né? Então essa geralmente é uma das formas da gente encontrar o nosso temperamento. E tem alguns que vão realmente se sobressair, né? Tem alguns que você observa assim, você fala, nossa, realmente eu sou assim, né? Realmente esse é um grande defeito dominante, a partir do qual eu realmente caio em pecado, realmente eu tenho mais dificuldade, né? Então é mais ou menos por aí para a gente identificar os temperamentos. E Conrad Rock, né, que é um dos principais autores sobre os temperamentos, ele diz também que existem alguns
fatores que auxiliam que contribuem para essa dificuldade de identificar o temperamento. O primeiro deles é quando o indivíduo comete ainda muitos pecados, né, que acaba que a paixão pecaminosa ela se destaca mais do que o próprio temperamento. Então, por exemplo, o sanguíneo, né, é comum ao sanguíneo ter a qualidade de se dar bem com as pessoas. Porém, quando ele dá muita vazão à questão da ira e da inveja, essa ação pecaminosa acaba tomando conta, né? E a questão da ira é muito comum ao colérico. Então, poxa, eu sou sanguíneo, mas eu tenho uma característica muito forte do colérico, mas é por conta da ação pecaminosa, né? Então, isso acaba dificultando investigar o nosso temperamento. Um segundo ponto é quando o indivíduo já progrediu bastante na perfeição, né? No caminho da perfeição, né? Por quê? Quando nós já caminhamos, já estamos, né, progredindo na caminhada da perfeição, os pontos fracos próprios do nosso temperamento às vezes são pouco perceptíveis, porque eu já adquiri uma certa virtude que me impede de cair naquela fraqueza, naquele defeito dominante que outrora eu caía, né? Então essa também é um outro fator que acaba contribuindo também para que eu tenha dificuldade em identificar o meu temperamento. Então, só para lembrar, né, por exemplo, Santo Inácio de Loyola, ele era um colérico, mas ele conseguiu tanto dominar a si mesmo que ele passou a estar isento de suas paixões e muitos achavam que ele era fleumático, né? São Francisco de Sales, que eu falei também no encontro anterior, ele era um colérico, mas que ele conseguiu extinguir a ira do seu temperamento, do seu comportamento, né? E ele morreu considerado como santo da doçura. Então, esse tipo de situação também acaba contribuindo para dificultar identificar o nosso temperamento. Um terceiro fator é que quando o indivíduo ele tem pouco conhecimento de si mesmo, ele também tem essa dificuldade, né? Então, às vezes não conhece as suas qualidades, não para se observar, né? Então ele não sabe quais são seus defeitos, quais são suas qualidades, né? Qual é a sua possibilidade de formar um juízo a respeito das situações, das reações, né? Com que ele acaba se esbarrando no seu dia a dia. Então, para isso é importante, né? Principalmente para quem, isso é muito comum também, quem está no início da sua vida espiritual, né? Então é necessário exercitar mais a meditação, o exame particular, para que eu consiga identificar meu temperamento. Um quarto ponto, quando o indivíduo ele é muito nervoso, né? Que é a questão das manifestações de nervosismo em um alto grau, principalmente para as pessoas, Conrad Rock chama de pessoas histéricas, né? Isso faz com que realmente as exteriorizações do temperamento fiquem em segundo plano e a gente não consegue identificar. Um quinto ponto é quando o indivíduo tem um temperamento misto, isso ele também pondera, né? Ele fala o seguinte, para Conrad Rock, quando predomina um temperamento determinado, né, só que é mesclado com as propriedades de outro, isso dificulta também. Isso acontece, por exemplo, quando uma sugestão que ele dá às vezes quando os pais têm temperamentos distintos, né? E às vezes o filho acaba captando alguns comportamentos de ambos e a gente passa a ter um temperamento misto, mas de qualquer forma a gente tem um que se sobressai, né? Então a gente precisa identificar qual realmente é o nosso temperamento. Um ponto que eu gostaria de observar, pontuar também, é que assim, vai ser comum quando a gente estiver analisando os temperamentos, que hoje a gente começa falando do sanguíneo, na próxima semana a gente já vai falando dos próximos temperamentos, e aí a gente vai observar algumas qualidades e defeitos dominantes que são pontuados aqui, que é trago pelas teorias, pelos livros, né, a respeito de temperamentos, a gente fala assim, poxa, mas eu não sou assim, né? Esse defeito eu não tenho, né? Essa qualidade eu não observei em mim, né? Repito, né? Nem sempre você vai atender a todas as qualidades, a todos os defeitos dominantes. Você precisa observar os que mais se repetem, né? Então é importante ressaltar isso daí também, tá? Então é pela intensidade e frequência que eu observo os meus temperamentos, ok? Então acaba que o temperamento também passa a ser um termômetro, né? Porque à medida que a gente se conhece e busca estudá-lo, né? A gente vai vendo, poxa, esse defeito realmente eu tinha, mas graças a Deus eu consegui romper com esse defeito dominante, né? Então isso é um termômetro até para identificar se a gente está crescendo na nossa caminhada espiritual, né? Se desenvolvendo até como ser humano, né? Então isso é muito importante, né? É diferente do signo, por exemplo, a gente falou do signo no último encontro, né? Porque no signo eu fico dependendo do comportamento, por exemplo, dos cosmos e etc e tal, né? Então,
essa dependência me deixa, né, estável, digamos assim. Já o temperamento não. O temperamento, olha, eu observo esse é meu temperamento, esse é meu defeito dominante. Então, o que que eu posso fazer através, inclusive, da espiritualidade para conseguir romper com esse defeito dominante, né? Então, faz com que a gente se mova, né, realmente na nossa caminhada espiritual. Ok? Tranquilo? Bom, então falávamos também de como direcionar qual é o nosso temperamento, né? E hoje a gente vai falar do temperamento sanguíneo. Como que a gente identificava os temperamentos, né? Uma sugestão dada pelos teóricos a respeito de temperamento. Primeira pergunta que a gente faz, quando a gente recebe, a gente, por exemplo, a gente é ofendido por alguém, tem um acontecimento, né? Qual é a reação que você tem diante desse acontecimento? Como, por exemplo, uma ofensa, uma injustiça, você reage imediatamente? Né? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, a partir do momento que você reage a esse acontecimento, ele é duradouro ou ele tem uma duração curta? Né? Essas são as duas perguntas que a gente precisa pensar. Então, se aconteceu algo e você reagiu imediatamente, então você é colérico ou sanguíneo. Ok, então você reagiu rapidamente. Essa reação, ela foi rápida ou ela foi duradoura? Se foi rápida, então nesse caso você é sanguíneo. Então o sanguíneo, ele é um temperamento que ele tem ele responde, né, ele reage rapidamente, porém, em termos de duração, ele é superficial, ok? Então ele é muito movido por estímulos externos, então acontece alguma coisa, ele é movido, ele reage, né, ele quer olhar, ele quer ouvir, né, então ele é muito sensível realmente aos estímulos externos e ele reage rápido então a essas impressões externas. É também denominado como fogo de palha, porque ele é fácil de pegar fogo, né? Então realmente ele reage rápido. Porém, ele faz toda uma. Ele é exuberante, né? Ele é expansivo, né? Por isso que ele é assimilado também ao elemento, né, natural que é o ar, que a gente falou lá no encontro anterior, porque ele se expande rapidamente. Então ele pega fogo, faz uma chama enorme, faz fumaça, mas de repente desaparece. Né? Então por isso que ele é chamado fogo de palha. Né? Ele faz essa analogia. Então, a lembrança de coisas passadas não provoca tão facilmente novas emoções, então ele não fica guardando, né? Então, por quê? Porque ele é mais superficial, não é algo que vai ficar, né? Por ser ligado a estímulos externos, ele não se concentra de boa vontade em seu interior, ele prefere prestar atenção nas coisas que realmente são exteriores, né? Oposto ao melancólico que a gente vai ver lá na frente, que ele já tem uma facilidade maior para se penetrar em sua vida interior, ok? Se a gente for resumir em uma palavra o sanguíneo, né, os autores mencionam que, resumidamente, ele é animado, né? Então essa é a principal característica do sanguíneo. Alguns pontos positivos e negativos, né? Pontos positivos, ele é empático, ele é comportado, ele é encorajador, ele é amigo e confia nos outros, ele é comunicativo e simpático, bem-humorado e engraçado, ele é muito compassivo, né? Generoso, né? E os pontos negativos, ele acaba sendo, devido a ter essa reação rápida e superficial, curta, né? Ele acaba sendo superficial, ele é inconstante, ele, por ser muito estimulado por acontecimentos externos, né, impressões externas, ele é muito distraído, ele é muito comunicativo, ele é muito falastrão, né? Então são alguns pontos aí que são ressaltados para o sanguíneo. Então, os traços positivos do sanguíneo são os mais numerosos e os mais conhecidos, né? Então, diferente de alguns outros temperamentos, como por exemplo o colérico, porque o próprio nome do temperamento já nos traz uma ideia negativa, né? Que ele manifesta muito facilmente a sua cólera, a sua ira, né? Mas o colérico também tem muitas qualidades, né? Mas então assim, o sanguíneo ele já é muito conhecido. Quando você pensa no sanguíneo, você pensa na alegria, né? Realmente alguém feliz, né? Então ele tem esses pontos positivos. Destacando mais alguns pontos positivos, né, do sanguíneo, quando não corrigido, né, digamos assim, ele está sempre feliz e sorridente, com sua alegria e otimismo acaba contagiando por onde ele passa. Quando ele luta contra os seus defeitos, né, como, por exemplo, o fato dele ser falastrão, quando ele luta contra isso daí, quando ele não deixa essa questão de ser falastrão tomar conta de si, ele é uma grande vantagem tê-lo por perto, né? Então isso os livros nos dizem isso também.
Sua alegria faz com que ele se alegre logo após uma derrota, diferente de alguns, como por exemplo um colérico, um melancólico, que fica remoendo aquilo ali, né? Então ele acaba que ele tem mais facilidade para levantar e esquecer aquilo, né? Então essa é uma sensibilidade dele. Ele se compadece da tristeza, sofrimento do outro, ele muitas das vezes carrega o sentimento do outro consigo, né? Ele é generoso, ele gosta muito de ajudar. A sociabilidade é o traço dominante, né? Realmente é um temperamento em que o fato de querer ser agradável, né? Realmente ter facilidade para fazer amizades é muito forte. É muito animado, né? Inclusive fisicamente, né? Ele tem essa questão de estar sempre querer ter o contato físico, abraçar, né? Tocar, né? Aquela pessoa que fica te cutucando. É um orador nato, né? Uma pessoa muito comunicativa, não é muito empreendedor, como por exemplo o colérico. A gente vai ver com relação a algumas aptidões profissionais, inclusive mais à frente a gente vai ver um pouco sobre isso. Ele não é muito tomado pela questão da ambição, ações heróicas, né? Ele contenta-se um pouco mais com coisas mais simples, né? Apesar de ser comunicativo, expansivo, ele tem um pouco mais da simplicidade, diferente um pouco do colérico. Possui os sentidos muito desenvolvidos, né? Então os 5 sentidos eles são muito desenvolvidos no sanguíneo, né? Então a gente vai ver isso. Ele tem uma tendência muito grande para a questão principalmente do prazer, né? Então ele ouve tudo, ele vê tudo, ele fala de tudo, né? Ele quer compartilhar tudo, por isso ele tem essa vontade de compartilhar tudo. Então ele tem a questão dos 5 sentidos muito ativo, né? Diferente de alguns outros temperamentos. Por exemplo, o colérico, ele trabalha mais com a razão. O melancólico trabalha muito com os sentimentos, né? Então, já o sanguíneo, ele trabalha com os sentidos, né? Isso é muito forte nele. O que mais que a gente pode falar? Ele tem um espírito detalhista, busca passar uma boa impressão, né? Tem muita essa questão da aparência, tanto através dos seus modos, o físico, a questão dos hábitos também. Como ele tem uma imaginação muito fértil, inclusive pela tendência à questão do prazer, né, isso o torna otimista, gosta de fazer as pessoas rirem, se divertirem, faz muitas promessas, mas a sua inconstância, que é um defeito dominante, acaba fazendo com que ele esqueça dessas promessas. Contrário ao colérico, as impressões e ressentimentos são de curta duração, muda constantemente de humor, passa fácil do riso para as lágrimas, das lágrimas para o riso, né? Então, essa é uma característica muito forte dele também. Ele muito inclinado a idealizar, né, ao invés de criticar, tem muitas ideias e projetos, mas como as impressões não duram, não as realiza, né? Essa é outra questão. Bom, esses são os principais pontos aí positivos do temperamento do sanguíneo, né? Então, até o padre John Bruciani, na sua obra, ele diz o seguinte: se fôssemos todos melancólicos, a raça humana já teria suicidado, desesperada, né? Se fôssemos todos coléricos, a raça humana viveria em guerra. Se fôssemos todos fleumáticos, a raça humana não se levantaria de manhã. Se sanguíneos, a raça humana seria muito desorganizada. A gente vai ver isso daí também com mais detalhes quando a gente chegar nos defeitos dominantes. Mas, segundo ele, seríamos muito cheios de alegria e sorrisos, né? E por que a gente evidencia tanto, né? As obras evidenciam tanto também a questão da alegria no sanguíneo, né? Porque é uma virtude natural que ele tem, é da eutrapelia. O que é essa eutrapelia? É a virtude do bom humor, né? Isso é muito interessante a gente analisar isso daí. É realmente uma virtude, né? Até Padre Paulo Ricardo, ele tem como é que eu vou dizer? Ele tem uma reportagem, uma matéria no seu site que fala exclusivamente da eutrapelia. Ele fala o seguinte: a tristeza, né, é a sombra do diabo. E para mandá-la embora, a gente precisa ter uma dose de eutrapelia, né, que é uma virtude, né, que realmente foi indicada por filósofos gregos, como Aristóteles, né, ele pontuou isso como uma virtude, e depois ele se tornou uma virtude cristã por meio de São Tomás de Aquino, né, que também alguns outros santos também evidenciaram essa virtude da eutrapelia, como São Felipe Neri, que é o santo da felicidade, São Francisco de Sales.
E aí ele destaca outra questão também da eutrapelia, que é muito comum ao sanguíneo, que é contar piadas, né? E aí a gente para pensar, contar piadas é pecado ou não? Né? E aí o padre Paulo Ricardo vai dizer, ressalta até São Tomás de Aquino, que São Tomás de Aquino diz que contar piada é uma virtude. Mas, claro, sempre é necessário saber que tipo de piada, né? Então ele destaca o seguinte, nós somos limitados, nós nos cansamos, né? E precisamos descansar, tanto o corpo quanto a mente. Então a gente precisa, às vezes, brincar, fazer algumas piadas, né? E isso é muito comum no sanguíneo, né? Então a gente precisa realmente recompor a nossa mente, mas existem algumas regras, claro, né? A piada ela não pode ser um assunto vergonhoso ou nocivo aos outros, né? A questão de palavras torpes, assuntos sexuais que desejam mal ao outro, incentiva preconceito. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é necessário que não perca a gravidade da alma, né? À luz de um espírito virtuoso. O terceiro ponto, para contar piadas, precisamos saber que existe um momento, um lugar, uma ocasião. Então, não posso contar piada dentro de uma igreja, por exemplo. Né? Não, isso não é oportuno. Né? Ou em lugar sério e assim por diante. Então, a gente tem na história muito santo sanguíneo contando piada. Mas ele sabe dar a gaitada com a pureza de um santo, né? Com a inocência de uma criança. Né? Na própria passagem bíblica diz que as crianças, né, são dignas do reino dos céus, justamente por conta da sua inocência. Né? Então, isso é importante destacar. Mas, continuando. A questão do sanguíneo também, ele se sente muito à vontade em público. Em casa, ele busca ter uma vida divertida, né? Apesar de todo o seu trabalho, etc. e tal. As crianças sanguíneas são muito cheias de vida, né? Com várias ideias, entusiasmos, e é importante a gente ressaltar isso na criança sanguínea. Faz amigo muito facilmente, conduzem as outras pessoas com certo desembaraço, né? Então isso é muito comum da criança sanguínea. Alguns lados negativos, né? Aí o lado negativo, quando não corrigido, é o que nós chamamos de defeito dominante. Né? Qual que é o nosso defeito dominante enquanto sanguíneo? Né? O Padre Paulo Ricardo ele menciona que é na vitória do defeito dominante que a pessoa decola nas virtudes e no caminho da santidade. Então a gente precisa saber quais são os nossos defeitos dominantes, quais são os nossos pontos fracos, digamos assim, né? Então, o ponto principal do estudo dos temperamentos é saber quais são os nossos defeitos dominantes. A gente eleva as nossas qualidades a Deus, né? E tenta lapidar os nossos defeitos dominantes. Essa é a importância da gente descobrir o nosso temperamento. Então, os três principais defeitos dominantes do sanguíneo é a superficialidade, né? Por que superficialidade? Ele não se aprofunda, né? Muito característico do sanguíneo. Ele é inconstante. Então é a superficialidade, a inconstância e a sensualidade, né? Já vou mencionar mais à frente aí a questão dos temperamentos dos santos com temperamentos sanguíneos. Obrigado aí por lembrar. Então, por que ele é superficial? Como a gente viu, ele reage rapidamente, porém, isso não fica durante muito tempo. Então, essa questão de ter uma duração curta, né, ele é estimulado externamente, porém, as reações dele não demoram muito tempo, não é longa, né? Então, por isso que ele é mais superficial. Ele tende a ser mais superficial, a atingir a superficialidade. Ele é inconstante, né? E por reagir muito facilmente, ser muito sensível a estímulos externos, ele acaba caindo também no defeito dominante da sensualidade. Então, ele é muito voltado para os sentidos, muito distraído, né? Qualquer passarinho chama atenção. Então, fazer uma reunião, por exemplo, com um sanguíneo, demora muito tempo, porque ele para fazer piada, muda de assunto muito facilmente, pega outras abordagens, né? É diferente do melancólico, que ele é mais fixo, ele é mais concentrado, mais focado. Fortes impressões e sentimentos duram muito pouco, não penetram profundamente, né? Essa outra característica. Apesar de superficiais, suas reações são rápidas, então às vezes ele não percebe que é necessário muitas das vezes refletir antes de falar alguma coisa. Então é muito comum ao sanguíneo também magoar alguém, sem querer, né? E ele magoa a pessoa, passa um pouquinho, ele já esqueceu. E se aquela pessoa for colérica ou melancólica, aquela pessoa vai ficar remoendo aquela mágoa que ele causou. E ele já esqueceu, né? Então é uma característica do sanguíneo, né? Às vezes ele reage muito rápido, não pensa antes de falar, não reflete, né, antes de tomar uma decisão. Então essa é uma característica.
hoje ele se apaixona por um assunto, amanhã ele já não quer estudar mais aquele assunto, ele já não quer ficar lendo sobre aquilo, amanhã ele já pode até detestar aquele assunto, né? Ele começa as leituras, ele não para, então é outra característica do sanguíneo, muito forte, nunca termina suas leituras, tem dificuldade de concentrar-se por longos períodos de tempo, então não persevera nas suas resoluções, até uma dica para sanguíneo seria, por exemplo, trabalhar com alguns timers, né? Hoje, por exemplo, a gente tem como estratégia de concurseiro trabalhar com Pomodoro, né? Que é um reloginho que você coloca. Olha, então vou colocar ele para despertar daqui 25 minutos. Durante esses 25 minutos eu vou me concentrar. Ah, lembrei de responder um e-mail. Só depois desses 25 minutos. Porque se o sanguíneo não colocar esse tipo de estímulo para ele não vai se concentrar. Ele começa a ler. Nossa, eu tinha que ter mandado um e-mail. Nossa, eu tinha que responder o WhatsApp para tal pessoa. E aí ali ele já para, já corta, né, a sua concentração e isso, né, então acaba atrapalhando no desenvolvimento das suas tarefas. Ele é muito curioso, né, ele memoriza muita coisa, mas somente o que é necessário para discussão. Essa é outra característica também. E essa curiosidade acaba atrapalhando ele também no seguinte sentido. Ele quer abraçar tudo, né? Ele quer surgiu um projeto, nossa, esse projeto é muito interessante, vou começar a desenvolver. Passa uma outra coisa nova que para ele é interessante, ele quer fazer também. Então ele começa ali a abraçar muita coisa, abraçar muitos ideais, muitos projetos, e passa um momento ele já não. E como ele tem o problema da inconstância e também da questão do estímulo externo, que é a questão da concentração, ele não consegue desenvolver tudo. Né? Então, essa é uma dificuldade do sanguíneo. Então, por ser superficial e inconstante, ele muda de opinião a todo momento. Né? A gente vai falar um pouco sobre os santos, a gente vai falar de São Pedro. São Pedro também é um sanguíneo. Inclusive nos relacionamentos, ele não se interessa, às vezes ele não se esforça por conhecer alguém em profundidade, porém ele se inclina facilmente às amizades particulares, aos namoricos, né? Mas o seu amor inconstante acaba não penetrando até o fundo da alma, o que os autores colocam também. Então, é aquele tipo de pessoa que tem muita dificuldade, às vezes, de dar andamento no relacionamento, porque ele começa a gostar da pessoa, se em algum momento aquilo para, né, ele acaba não consegue avançar, acha que não está gostando mais daquela pessoa e assim por diante, né? Então, essa é uma outra questão também. Por tudo isso que foi mencionado, ele pode ser suspeito. A outra questão, por ele ser muito ligado a essa questão das amizades particulares, é muito difícil para o sanguíneo ele ser justo e imparcial, porque muitas das vezes, como ele faz muita amizade com uma determinada pessoa, às vezes, mesmo sem querer, ele quer beneficiar aquela pessoa, né? Então acaba prejudicando a sua imparcialidade. Quando, no caso de um professor, por exemplo, né, ele acaba tendo seus preferidos, né, e acaba não consegue separar as coisas. Então essa é uma característica do sanguíneo, por ser muito ligado a amizades particulares, né? Então essa é uma questão do sanguíneo. E diante de tudo isso que está sendo mencionado, ele pode ser muitas das vezes considerado como suspeito de caráter e princípios pela sua inconstância, mesmo que ele tenha vários motivos para justificar aquele tipo de comportamento. É o tipo de pessoa que quer desfrutar da vida em suas diversões, por ser ele acaba tendendo a ser leviano, né? Então esse é um defeito dominante também. De uma forma geral, ele não gosta de nada que exija uma qualidade, uma determinação muito grande, né? Ele prefere trabalhos mais leves, mais visíveis. Na escola, ele é aquele tipo de aluno mediano, claro, pessoal, se não trabalhado esses defeitos dominantes, ok? Tem pessoas que conseguem adquirir virtude e não ter essas características, muitas dessas características, né? Então, mas de forma geral, ele tende a ter um comportamento mediano na escola, naturalmente, né? Por não ter a questão da firmeza para se aprofundar e se disciplinar, né? Esse é um defeito, são defeitos dominantes do sanguíneo. Se ele acha que ele já compreendeu, ponto final, ele não vai se aprofundar naquilo. Então, e muitas das vezes, principalmente no desenvolvimento da ciência, na escola, a gente precisa se aprofundar mais, né? Então, isso é muito importante. Por ser muito superficial, muitas das vezes ele toma decisões equivocadas, justamente por não ter buscado a quantidade de informações que são necessárias.
Então ele pode facilmente falhar em seus empreendimentos. Então, vou abrir uma empresa, eu não pesquiso a fundo o que eu preciso de capital inicial para essa empresa, eu não me aprofundo com relação aos custos, eu não me aprofundo no cálculo do preço dos meus produtos, a minha empresa vai virar uma desordem e a minha empresa pode acabar fechando em virtude disso. Então, porém, é dito também que o sanguíneo ele tem uma capacidade enorme para o êxito quando ele canaliza tudo isso que a gente mencionou. Entrando um pouco nos principais defeitos dominantes, o primeiro que nós vamos falar é superficialidade e inconstância. Então, o sanguíneo, ele fala muito, né? Ele embeleza muito as suas conversas, e isso acaba tendendo, se ele não prestar atenção, ele acaba até mesmo floreando demais e até mentindo em alguma história que ele vai contar, né? Falta muitas das vezes a descrição, né? Revelando facilmente o segredo de uma outra pessoa. Muitas das vezes ele não deixa os outros falarem, ele interpreta erroneamente algumas falas, alguns gestos, né? Então isso também é um defeito dominante do sanguíneo, pelo fato de querer falar demais. Às vezes ele é desorganizado, desleixado, esquece o nome das pessoas, também é muito comum ao sanguíneo, né? Ele vai saber descrever facilmente os detalhes da roupa que a pessoa estava usando, a marca, a cor, porque ele é muito estimulado pelo que é visível, né? Por aquela questão da visão, dos 5 sentidos. Mas o que é essencial, muitas das vezes ele deixa passar. Então essa é uma dificuldade do sanguíneo. Apesar de possuir muitos amigos, ele tem poucos amigos que são realmente verdadeiros, né? Que realmente é uma amizade verdadeira, porque ele não cria laços profundos, né? Então esse é um ponto, e às vezes quer ter amizade demais e não se aprofunda em alguma delas, né? Então, às vezes fere as pessoas muito facilmente, como foi dito, né? Não pensa antes de falar. Então ele acaba causando alguns comentários inapropriados, né? Então é isso, né? Os pontos com relação à superficialidade, inconstância também. Com relação à vaidade e vanglória, é outro defeito dominante, né? O orgulho está em todos nós, né? Muitas das vezes, por exemplo, se a gente olhar para o colérico, ele é muito ambicioso. O melancólico, ele teme a humilhação. Então, muitas das vezes, ele fica muito com medo de se humilhar. Então, se a gente for olhar, tudo isso é orgulho também. E no sanguíneo, o ponto forte dele é a questão da inclinação à vaidade e à vanglória, né? Então, ele quer a todo momento receber elogios, né? Ele se avalia por aquilo que o outro pensa sobre ele, sobre aquilo que a pessoa fala sobre ele. Então, se a gente está educando, já adiantando um pouco, se a gente está educando uma criança sanguínea, a gente tem que lembrar de muitas das vezes parabenizar ele por uma determinada, elogiar ele por uma determinada ação que foi concreta, por ter concluído uma atividade, né? Então, se o seu filho conseguiu levar aquela atividade a termo, realmente até o final da sua atividade, se ele sentou para estudar e fez as atividades, parabeniza, porque para o sanguíneo isso é muito difícil, né? Então ele tem muita necessidade dos elogios, e isso, querendo ou não, pode causar uma certa vaidade. Ele também, muitas das vezes, quer ser o centro das atenções, então ele é muito inclinado a essa questão da vaidade e da vanglória. Presunção também é outro defeito dominante, né? Como ele tem muita facilidade para falar, ele quer participar de todas as conversas, né? Mesmo que com as melhores intenções, muitas das vezes ele acha que ele está divertindo uma multidão. Só que ele vai falando, muitas das vezes por ser desordenado naquilo, não pensa muito antes de falar, aquilo que ele está falando começa a se tornar um pouco maçante e acaba se tornando, né, ele acaba sendo visto como bobo, né, e etc e tal, e as pessoas acabam não gostando e tendo a impressão de ser presunçoso. Então essa é uma característica também. Com relação a cortejo, ciúme e inveja, né? O seu desejo de agradar as pessoas, ele acaba cortejando demais as pessoas, né? Então isso é uma característica muito forte. E se eu quero agradar demais uma pessoa, se eu tenho outra pessoa que está desenvolvendo uma atividade com uma certa seriedade, e eu vou muito pela questão de querer agradar o outro, essa pessoa pode se sentir enciumada, né? Então acaba despertando a questão do ciúme nas pessoas, e o ciúme alheio acaba despertando nele também esse ciúme, né? Então ele acaba tendo uma facilidade de entrar em conflitos, a questão de, por às vezes, se ele desejar em um momento querer vingar daquela pessoa, acaba falando algo que vai ferir muito
as outras pessoas, então isso causa alguns conflitos, né? Então ele é muito pendente também essa questão do ciúme, né? E da inveja também. Amor desordenado pelo prazer, esse é outro defeito dominante. Então, como ele é muito inclinado à questão de se arrastar por aquilo que ele sente como agradável, como ele é ligado muito aos cinco sentidos, ele quer realmente saborear um prato gostoso, ele quer realmente sentir prazer naquilo que ele faz, então isso pode causar algumas desordens também, até mesmo no sentido de uma impureza, né? Então ele pode ser fortemente tentado pela questão da sensualidade, né? Então isso é muito sério, né? Então outro problema dele, né, por ele ser muito ligado a essa questão do que é agradável, ele tem muita dificuldade de fazer penitência, né? Porque ele está mais inclinado àquilo que é prazeroso e agradável, né? E uma penitência não se torna à primeira vista algo agradável, né? Então ele não quer fazer, então é uma dificuldade do sanguíneo. A oração também para ele é muito penosa. Por que é muito penosa? Não pela questão de não ser agradável, mas como ele é muito imaginativo, ele é muito distraído, isso para ele é muito difícil, né? Ele se concentrar na oração. Então ele vive muito de acordo com as suas emoções, de se sentir bem. Então esse pode ser um defeito dominante também, tá? Mas existem sanguíneos que conseguem superar isso daí, né? E pela força do hábito e da graça divina, ele consegue realmente se concentrar nas suas orações e também fazer as penitências necessárias, ok? Com relação a profissional, né? O sanguíneo ele tende a ser um trunfo na equipe, né? Por quê? Porque ele sabe encorajar, sabe conduzir as pessoas, conduzir as atividades. Ele é muito alegre no trabalho, né, que precisa ser desenvolvido, ele é muito motivado, a motivação é muito forte no sanguíneo, né? Mesmo ele não tem aquela visão pessimista, ele acha que vai dar certo, então ele é muito motivado, então ele tem boas chances de ser um bom chefe, né? Ele tem o dom da comunicação, né, e realmente pode ser um bom líder, né? Quem tem a aptidão para ser um líder nato é o colérico. Porém, o sanguíneo, pela sua facilidade de comunicação, também pode se tornar um bom líder. Ele é sincero, sem grande sacrifício, né? Ele sabe realmente desabafar com seus superiores aquilo que ele está tendo dificuldade. Então, isso é um bom ponto na sua habilidade profissional, né? Outra facilidade que ele tem também fazendo um contraponto aí, né? Na verdade, algo paralelo, né? A questão espiritual. Por ele ter essa facilidade de falar, ele tem muita facilidade de confessar, né? O sanguíneo, ele tem essa facilidade, né? Porque ele não tem muita barreira, ele é falastrão, então ele confessar para ele é muito fácil, se abrir é muito fácil, né? Como ele não tem a profundidade, né? Quando ele não tem a reação profunda, ele não guarda rancor. Então, se na sua empresa ele recebe um feedback negativo, para ele tudo bem. Claro, ele pode às vezes se sentir triste naquele momento, mas passa rápido. Então, isso para o seu chefe é muito fácil de lidar. Então, para o seu superior, né? Os empreendimentos do sanguíneo fracassam facilmente, esse é um defeito, é uma dificuldade, justamente por ele ser otimista demais, né? Ele não se aprofundar nas variáveis que ele precisa estudar antes de abrir aquele empreendimento. Então, é um problema, né? Além disso, ele é muito inconstante. Então, hoje ele quer lançar um produto, amanhã já surgiu um produto novo, ele deixa aquele produto de lado, lança um novo. Então, isso pode gerar conflito dentro do seu empreendimento, né? Então, segundo algumas pesquisas, os negócios que mais falem geralmente tendem a ser geridos por pessoas de índole sanguínea. Então, essa é uma característica. Com relação à vida espiritual, né? Então, entrando um pouco nessa questão da vida espiritual, a sua alegria propicia um bom terreno para adquirir algumas virtudes, né? Então, ele tem a motivação para continuar, né, caminhando na sua vida espiritual, e isso é muito importante. Ele tem o potencial de enxergar o lado positivo da cruz, né, segundo o padre John Bruciani. Ele não se lamenta diante das dificuldades. Ele deseja agradar, então ele é dócil quando ele é corrigido, até por Deus, nas suas provações. Ele é franco e aberto com o seu confessor, né? Então, quando ele tem um diretor espiritual, ele se abre facilmente, ele não tem grandes problemas em abrir sua alma, né? Contrário a alguns outros temperamentos,
né? Ele é inconstante no bem e também no mal, porém, diferente de alguns outros temperamentos, ele não tem muita dificuldade de deixar de lado aquele mal. Então ele vai se exercer, ele viu que aquilo é importante ser deixado de lado, ele vai se esforçar para realmente romper com aquele pecado. Então essa é uma característica positiva. De acordo com o Antônio Royo Marim, né, com relação às inconstâncias, ele se arrepende pronto e verdadeiramente dos seus pecados. Mas o problema dele, que por ele ser inconstante, né, esse é um problema para o sanguíneo, ele volta muito facilmente a cair naqueles mesmos pecados, né, na primeira ocasião. Como ele é muito sensível a estímulos externos, então, por exemplo, questão de sensualidade, né, e como ele é muito inconstante, por mais que ele tenha confessado, por mais que ele tenha prometido que não iria cair de novo, ele acaba se sucumbindo muito facilmente às tentações. Eles são inimigos dos sacrifícios, né, do esforço duro e contínuo. É quase impossível para o sanguíneo manter o silêncio, refrear a sua vista, os seus ouvidos, a sua língua, né, esse é um problema para ele também. Ele se distrai muito facilmente na oração. As épocas de fervores se sucedem muito facilmente à questão da aridez espiritual. Então, assim, ele teme toda a questão da penitência corporal, como foi falado, porque ele tem muito aquela questão da sensibilidade pelo apetite, pelo paladar, ele quer agradar o paladar, então para ele é difícil ele fazer uma penitência. Então, só um sanguíneo que busca a perfeição realmente tem mais facilidade para essa questão da penitência. Com relação à sensualidade, ele deixa se arrastar facilmente. Opa, caiu aqui. Pelos prazeres sensuais da gula e da luxúria, né? Esse é um problema para o sanguíneo. Ele raciocina prontamente contra as suas quedas, né? Mas acaba faltando energia e uma certa coragem para levantar a cabeça e não cair de novo, né? Então, assim, mas ele tem motivação para levantar e continuar, né? Então, essa é uma característica muito forte dele. Então, para ele se educar, ele precisa realmente... ele precisa saber da importância que ele tem de amar fortemente a Deus, né, para chegar a ser um santo de primeira categoria. Ele precisa lutar contra os seus defeitos até vencê-los totalmente. Contra a superficialidade, ele precisa ter o hábito da reflexão, né, aprender a lidar com os problemas, né, que vão surgindo, até mesmo através da reflexão. Contra a inconstância, ele precisa... É muito importante que o sanguíneo ele tenha um diretor espiritual para realmente ele se abrir, para ele realmente, por mais que ele faça promessas, né, como ele é inconstante, ele acaba não cumprindo com elas. Mas se ele tem um diretor espiritual e ele apresenta um plano aprovado por esse diretor espiritual, tem alguém que vai cobrar ele, ou que pelo menos ele vai ter que prestar contas. Então é muito importante uma direção espiritual ao sanguíneo, até mais importante que para os demais, né? Para todos são importantes, mas para o sanguíneo mais ainda. Ele precisa lutar contra a sua tendência da distração na oração, contra a sensualidade. Ele precisa realmente ser vigilante, né? Fugir das ocasiões que são perigosas, né? Porque sensualidade somada à inconstância, ele acaba se sucumbindo facilmente às tentações. Principalmente na questão do olhar, né? Se ele tem dificuldade com essa questão da sensualidade, ele precisa observar a questão da sua vista, né? Então, aquilo que é dito na Bíblia, os que os olhos não veem, o coração não sente, no sanguíneo é mais ainda, né? Então, esses são pontos importantes, né? Bom, então, nós estávamos falando, né, a questão, então, para nós nos educarmos com relação aos nossos defeitos dominantes, né, a questão das nossas dificuldades espirituais, né, para vencer esses defeitos dominantes. Então, a gente falou um pouco sobre o que nós precisamos fazer contra a inconstância, contra a sensualidade, né? Então, o padre Paulo Ricardo, ele menciona o seguinte, né? A gente precisa ter na nossa vida práticas interiores e meditativas, né? Então, pro sanguíneo, é importante ter atos litúrgicos, por exemplo, cantar na missa, participar de pastoral, é muito importante. Porém, o que irá salvar realmente o sanguíneo é a sua vida interior e as suas meditações, né? Então, isso é o que é mais importante para o sanguíneo. Então, ele precisa um pouco mais de participar da Léxio Divina, né? Fazer a leitura da liturgia, ter a prática da liturgia. Santa Teresa d'Ávila, ela descobriu que ela tinha Deus dentro dela, que é o castelo interior,
e ela foi meditar. Mas como assim, né? Para nós, né, no caso para quem é sanguíneo principalmente, tem que buscar, tem que ter uma verdade que motiva ele a continuar, a realmente amar a Deus e a ele persistir na sua caminhada espiritual, na sua trajetória espiritual, né? Então ele precisa buscar uma verdade que o ilumina para que realmente ele seja fiel mesmo diante de uma aridez. Então isso é muito forte para o sanguíneo. Então para ele é necessário, para ele vai ser mais frequente a questão da aridez espiritual, daquilo que os santos dizem que são as noites escuras, que é realmente para refrear aquela turbulência, aquela correria que tem ali na mente do sanguíneo, né? Porque ele trabalha a todo momento com a questão da imaginação, da fala, né? Então ele tem muito pouco a questão do silêncio. Então essas noites escuras, né? Esses momentos de aridez, vêm justamente para lapidar muitas das vezes o sanguíneo a ele voltar mais para a sua prática meditativa e sua vida interior. Então essa é algo que é muito importante. Então Deus fala com ele de manhã e à tarde ele não se lembra mais, então ele já quer fazer outra coisa, já quer meditar alguma outra coisa, mas se ele contempla a verdade, se ele se aprofunda na sua vida interior, ele consegue dar prosseguimento. Então isso para o sanguíneo realmente é importante. Na gula, por exemplo, algumas práticas, né? É importante ele também fazer aos poucos, né? Não fazer de uma vez. Então, na gula, por exemplo, é melhor ele comer menos perseverante do que ele cortar tudo. Porque como ele é inconstante, ele vai acabar sofrendo uma queda. Então, para o sanguíneo é muito importante a questão de começar aos poucos e adquirir um hábito, né? Porque quando ele parte para alguns excessos, né? Como ele é inconstante, ele acaba caindo em uma primeira oportunidade, né? Então, isso é algo que é sugerido também para o sanguíneo. Então, para ele é mais importante uma oração diária, né, do que um retiro fervoroso, né? Porque muitas das vezes ele participa de um retiro fervoroso, mas passou uns dias, né, ele vai acabar se distraindo, né? Então é importante realmente a constância, exercitar a questão da oração diária até adquirir um certo hábito para ele lidar com a sua inconstância, que é muito natural do sanguíneo. É importante, então, que ele faça alguns propósitos específicos, né? Se ele percebe, por exemplo, que a língua é o mais problemático, né? Os pecados da língua, ele precisa ter um propósito claro e objetivo, né? Então, por exemplo, não falar coisas más, né? Tentar todos os dias eliminar essas práticas no seu dia a dia e ao final do dia fazer um exame de consciência com relação a esse defeito dominante. Será que hoje eu consegui vencer a questão do pecado da língua, né? Então ele conseguir realmente ter um propósito, firmar um propósito e ter esse exame de consciência mais frequente. Isso é muito importante para o sanguíneo. Para ele é muito fácil a caridade fraterna, então ele se comove muito facilmente com as dores alheias. Porém, isso acaba tornando com que ele caia num ativismo imoderado, né? Então, como ele está a todo momento ali atuando em ajudar as pessoas, né, a estar numa pastoral à frente de alguma coisa que também é importante, que também é louvável, mas o seu ativismo acaba, se ele não conseguir trabalhar esse defeito dominante, ele pode acabar deixando a sua vida interior de lado. E enquanto para o sanguíneo, a vida interior é muito importante, né? Então, para ele é muito importante cultivar exercício de piedade, como meditação matinal, leitura a meditação de uma leitura espiritual, o exame particular de consciência, a reza do Santo Rosário, do Santo Terço, ter momentos de adoração, se colocando na presença de Deus, né? Isso tudo são práticas de recolhimento e vida interior que para o sanguíneo é o que vai garantir a sua salvação, conforme é colocado aí pelos padres, né, pelos teóricos do assunto. A mortificação dos sentidos, né, como ele é muito estimulado pelos sentidos, pelos 5 sentidos, é muito importante que ele também mortifique os seus sentidos, né, tanto da vista quanto dos ouvidos, da língua, né, questão do paladar também, cortar algumas coisas que o incentive à gula. Ter um horário regulado, né? Isso tudo auxilia
o sanguíneo a realmente a prosseguir na sua caminhada espiritual. Como conviver com o sanguíneo, né? Isso é muito importante, né? A gente precisa compreender as suas fraquezas. Se eu sei que ele que ele gosta de conversar, oferecer um ouvido paciente para o sanguíneo. Não é interessante exigir dele que ele deixe umas atividades, que ele deixe seus amigos, né? Porque eu tenho que estimular ele a constância, né? Eu tenho que estimulá-lo realmente nas suas qualidades, e ele gosta de se comunicar. Então, não é correto eu, por exemplo, impedir que o marido sanguíneo, por exemplo, converse com seus amigos, ou que a esposa sanguínea, por exemplo, também converse com as suas amigas ao telefone, mesmo que essa chamada demore, porque é algo do seu temperamento, né? A gente precisa ajudar ele a dizer não e a ser mais realista com relação aos seus projetos. Como ele é inconstante, como ele abraça coisa demais, é importante realmente que a gente auxilie ele nesse sentido, né? Conselhos aos sanguíneos, de acordo com o padre John Bruciani, né? Diga metade do que tem para dizer. Realmente abandone uma em cada 2 histórias que você quer contar. Aprenda a detectar os sinais de fadiga. Se você vê que o seu público ali está fadigado, pare, né? Então, tente reduzir. Vá direto ao ponto. Permita que haja silêncio em uma conversa. Então, deixe os outros falar. Se você está numa roda de amigos, deixe os outros falarem também. Pare de embelezar suas histórias, né? Interesse pelo que os outros têm a dizer. Preste atenção, né, nas suas promessas. Coloque os outros em primeiro lugar. Organize-se, né? Tente perseverar até o fim nas suas atividades. Tenha horários, tente se disciplinar, né? Reze, aprenda a amar o silêncio, mortifique os seus sentidos, né? Modere os seus desejos. Escolha bem os seus amigos, né? Porque o sanguíneo ele tende a ser muito influenciável, como ele realmente gosta muito de agradar as pessoas. Cultive o seu otimismo, né? O seu entusiasmo, isso também é muito importante. Só para a gente finalizar também, com relação à educação dos filhos sanguíneos. A gente já falou algumas coisas, mas é importante a gente reforçar algumas outras, né? Eles precisam aprender a falar menos e a refletir mais, né? A gente precisa vigiar os filhos sanguíneos para que eles comecem uma atividade e termine, né? Mesmo que ele chegue com todo afetuoso, que é muito sanguíneo, com o intuito de fugir de alguma atividade, seja firme com ele, estimule-o a terminar realmente as atividades. Com relação a gente precisa ajudar eles a frear a língua, a organizar os seus pertences, estimular a virtude da ordem, né? Organizar o quarto, a mochila, né? Vigiar suas companhias, porque como ele é muito influenciável, né? Realmente a gente precisa ter atenção ao que eles veem, ao que eles ouvem. Cultivar a sua alegria, parabenizar quando ele consegue terminar uma atividade. Então a gente vai ter um momento que a gente vai falar um pouco mais sobre os filhos, né? Mas é importante a gente ressaltar tudo isso. Bom, a gente já são 10 horas, né? É importante então que a gente conclua, né? Bom, só ver se tem mais alguma coisa. Não, acho que a gente pode finalizar. Qualquer coisa a gente complementa no próximo aí. Bom, é isso. Eu agradeço muito a atenção. Espero que tenha sido do agrado aí de todos. Que a gente possa fazer a oração para finalizar esse momento. Né? Agradecemos a Deus por todo esse conhecimento que foi compartilhado. Bom, que o Espírito Santo nos guie, né, a realmente dominar os nossos defeitos que nos afastam do caminho de santidade, que Nossa Senhora possa também interceder por nós em cada uma das nossas necessidades, diante de prosseguir realmente nessa luta, né, contra os nossos defeitos dominantes, e que nós possamos, né, elevar a todo momento as nossas qualidades, né, realmente ao coração de Jesus Cristo. Que nós possamos rezar aí, então, uma Ave Maria para finalizar esse nosso momento.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Só mais uma coisa, né, que eu acabei lembrando aqui enquanto eu estava fazendo a oração, é a respeito que alguém tinha me perguntado dos santos, né? Nós temos como santo sanguíneo, nós temos Santo Agostinho, nós temos São Pedro, Santa Teresa d'Ávila, né, São Felipe Neri. Santo Agostinho era um sanguíneo nato, né? Ele era realmente o mestre da palavra, ele era cativante, ele tinha muita inclinação para a questão dos pecados, principalmente da sensualidade. Ele teve, né, realmente uma trajetória de muitos pecados antes realmente de buscar a sua caminhada espiritual, né, a sua conversão a Deus. Então, ele pecou muito, inclusive de índole sexual, né, por ser muito ligado à questão dos sentidos. Mesmo diante das distrações, Santo Agostinho descobriu que Deus mora dentro dele, e foi aí que ele buscou eliminar a distração, né? E Santo Agostinho, até quero ressaltar aqui, no seu livro das Confissões, ele diz o seguinte: me mantinha longe de ti, aquelas coisas que não estivessem em ti não existiriam. Chamaste e clamaste e rompestes a minha surdez. Isso chama muito a questão da audição, do sentido da audição. Um relâmpago resplandeceste e afugentaste a minha cegueira, a visão. Perfumaste e eu inalei o espírito, e agora eu desejo por ti, o olfato. Experimentei-te e agora tenho fome, tenho sede, o paladar. Me tocaste e agora eu ardo pela tua paz, que é a questão do tato, né? Então, pelos sentidos ele se santificou, né? Então, Santo Agostinho foi um santo aí sanguíneo. São Pedro, né? Então, ele também teve vários relatos na Bíblia, né, que mostra que São Pedro também foi um santo sanguíneo, né? Porque ele disse várias vezes a Jesus que daria a vida por ele, né? Disse que realmente seguiria Jesus, porém o que aconteceu, né? Pedro negou ele 3 vezes, né? Então isso mostra o quê? A questão da inconstância, né? Então esse foi um problema do São Pedro, né? Então, quando pula da barca valorosamente, querendo caminhar sobre as águas do lago, mas logo lhe sobrevém o temor de afundar, como São Pedro, quando desembainhava impetuosamente a espada em defesa de seu mestre para fugir logo em seguida, como São Pedro, quando esteve entre os inimigos de Cristo, com a melhor das intenções, e entre eles o negou 3 vezes sem demora. Então, isso mostra a inconstância, né, realmente, de São Pedro também, né? Mas que se santificou, né? Santo Agostinho, mesmo diante de todos os seus pecados, principalmente de índole sexual, se santificou. Nós também vamos nos santificar, realmente trabalhando melhor os nossos temperamentos, né? Vencendo os nossos defeitos dominantes, ok? Na próxima semana a gente dá continuidade, né, aos temperamentos, trabalhando aí com o temperamento melancólico, né? Então espero aí revê-los aí na próxima semana. Muito obrigado pela atenção de todos, uma boa noite. Tem alguma dúvida que vocês queiram manifestar? Ok? Muito obrigado aí pela atenção de todos, né? Espero que tenha sido útil a todos. Vai ficar disponível no IGTV, né? E a gente vai subir também para o YouTube. Muito obrigado.